É uma satisfação novamente nos encontrarmos neste dia maravilhoso que a Denise está ali fazendo os flashes dela. Então, nos encontramos para mais um dia de divulgação da doutrina espírita. E no livro O Pão Nosso, nós vamos ler O Homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Paulo, Filipenses 4:4. Com Jesus ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da exortação à justiça, da pureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Será que nós estamos falando de Jesus? No livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Então, na noite de hoje, que nós estamos recebendo nosso companheiro Douglas Lopes aqui representando a ADEPA e também a nossa amiga Mariana representando aqui o Centro Espírita Lírio do Vale, os nossos amigos, amigas que vieram de Belém ficar conosco neste momento em que se comemora a Páscoa. Gisele, Nardice, Otávio, Nelson, sintam-se todos bem-vindos. E nós vamos agora, para o início do nosso trabalho de hoje, fazer a oração que Jesus nos ensinou para esse momento. Então vamos nos concentrar e mentalizar Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos que vivestes. O pão nosso, o pão do corpo e do Espírito, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos irmãos ofensores, e não nos deixeis cair em novos erros, tentações, mas livra-nos de todo o mal. Envolve-nos a todos no clima de paz e harmonia, e que o nosso irmão, que vai nos trazer a mensagem da noite de hoje, possa, com um verbo fácil, transmitir a mensagem do nosso Mestre, Jesus. Que assim seja. Amém. Então, Douglas, conosco. Posso falar mesmo? À vontade. É bem que queira. Boa
Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite a você, querido internauta aí que está nos acompanhando pelas plataformas digitais da DEPA, YouTube e Facebook. Cidade de Colares, Pará, mais conhecida como a cidade dos discos voadores. Centro Espírita Bênção da Paz. Faz um bom tempo que nós não vínhamos aqui. Mas eu já estou articulando aqui com a Lúcia e com o Nelson de a gente não se fazer tão ausente, porque nós criamos amizades, né, Sr. Otávio? O Sr. Otávio já estava me cobrando, inclusive, a presença, senti falta mesmo. Mas é sempre bom conversar à luz da doutrina espírita. O tema proposto pela casa é injúrias e violência. E está inserido num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e pacíficos, que deles é o reino dos céus. E aí a gente fica, deixa eu só rezar mais um pouquinho, tá? E aí a gente chega a meditar em diversos pontos dentro da passagem do Cristo. As bem-aventuranças, elas são uma proposta de felicidades. Quem não se emociona quando alguém cita as boas-aventuranças? Narra a história que Gandhi, ao ler as bem-aventuranças, ele se encantou. Ele disse que bastava aquele código de moral para que o homem pudesse entender e ser feliz. Gandhi. Mas existem pessoas que ficam inquietas com algumas propostas que as bem-aventuranças lançam. Porque veja lá, tudo tem a condição. Tudo tem a condição. Bem-aventurados, brandos e pacíficos, porque deles é o reino dos céus. Aí todo mundo quer ir para o reino dos céus. É ou não é verdade? Morrer aí, está do ladinho de Jesus, mas tem a condição: não violentar o seu próximo das diversas formas. Aí estragou tudo. E vem a proposta. Eu tenho um amigo que o carro dele, Sr. Otávio, é que nessas naves espaciais que apareceram aqui anos atrás, é uma beleza. O carro dele, você entra, Nelson, é um conforto, E quando eu estou andando com ele no carro, o trânsito engata. Aí ele começa a praguejar, eis o andrajo popular. Esse trânsito que não anda, não sei o que mais. Eu digo, rapaz, te acalma, rapaz, tu estás no conforto do teu carro. O frio aqui dentro, enquanto que o calor lá fora está terrível. Coloca a música do teu gosto aí, relaxa a mente, deixa a vida seguir. Ah, mas não pode e tudo mais. Aí uma vez eu perguntei, vem cá, tu já imaginou como é o céu? Porque ele trabalha a religiosidade dele para ir para o céu. E aí eu identifiquei nele que tudo ele reclamava. Mesmo coisas assim simples, que dá para passar a mão na cabeça, que não gera tanta perturbação, ele reclamava. Então eu percebi que ele é o tipo da pessoa que gosta de ver varizes em pernas de mesas. Gosta de ver varizes em pernas de mesas. Gosta de reclamar de tudo. Eu disse, como tu imagina que é o céu? E ele diz assim, eu não faço a mínima ideia do lugar, mas eu quero ir para lá. Pois é. Tu sabias que se tu entrar lá, tu vai ser expulso? Ele disse, não, tu vai, porque tudo tu reclama. Tudo tu reclama. Por que as pessoas, muitas delas, não conseguem seguir as palavras do Cristo? Porque Jesus, ele propõe a mudança. Ele dá a solução, mas ele dá também a condição para a solução. Vocês já pensaram nisso? Porque, veja bem, você chega numa
instituição espírita, espiritualista, religiosa, você está abarrotado de problemas na cabeça. Você vai querer o quê? Buscar lá? Paz. E dizem que a palavra de Jesus liberta. E a pessoa vai na tentativa de ser liberto daquela angústia. Aí assiste a missa, a palestra, a terapia do passe, por aí vai, dá aquela aliviada, demora no outro dia, mesma tragédia. Mas sabe por quê? Jesus lança a solução, mas tem que ter a condição. E por nós não entendermos a condição, a gente fica naquela famosa, o que, Nelson? Sem vergonhice. Uma hora está no céu, outra hora está no inferno. Dos nossos pensamentos e realidades. Mas aqui nós não viemos falar de que não vale a pena ser brando e pacífico. Não vale a pena, mas a gente tem que entender a proposta. A proposta. Que é o que Allan Kardec coloca ali, logo no início, injúrias e violência. Porque para tu ir para o céu, não vai se aborrecer, seu. Aí pegou, né? Não, tem gente que nos tira do céu. E eu conversando com Mauro Vilhena, um dos diretores do Centro Espírita Trabalho e Solidariedade, ele está dizendo, Douglas, essa juventude é difícil de trabalhar com a juventude. É muito difícil porque eles têm uns pensamentos, uns determinismos. E uma vez no nosso grupo, eu falando para um jovem, o que mais eles queriam ter naquele exato momento. Levantou-se um, assim, na idade de 14, 16 anos. Eu queria ter era muito dinheiro agora, porque eu ia passear, ia fazer tudo o que eu queria. Aí o Mauro olhou e disse, mas rapaz, não pode ser assim. Tu tem que pensar em Jesus. Ele disse, que Jesus que nada, tio. Eu ia aproveitar a vida. Aí o Mauro disse, mas tu conheces Jesus, tu sabes que a tua vida, ela não se condiciona só na matéria. Eu não quero saber. Eu só sei que eu vou morrer e acabou tudo. Ele disse, Douglas, para mim colocar alguma coisa de espiritualidade na cabeça daquele rapaz, foi difícil. Aí ele disse assim mesmo, a gente tem que entender para explicar. Então veja lá. Muitos de nós, ao desencarnarmos, queremos ir para onde? Para as colônias espirituais, belíssimos. Mas e aí, você está fazendo o dever de casa? Se não está, mas a gente não vai dizer que você não vai. Vai, porque de algum lugar nós viemos, de alguma colônia espiritual nós viemos, e para lá nós iremos retornar, dependendo da condição, para justamente prestar conta. Mas em termos de felicidade, tudo depende do nosso comportamento enquanto alma. Eu posso estar numa colônia espiritual, vamos supor, eu que sou originário da colônia espiritual Lírio do Vale, eu posso estar no nível espiritual, mas o coração ainda atribulado com algumas situações. E sabe onde a gente encontra esse exemplo, de uma forma muito didática? No livro Nosso Lar, de André Luiz, Francisco Cândido Xavier, onde tinha uma menina que foi acolhida das regiões umbralinas e estava inquieta lá no nosso lar, na colônia que dizia a respeito dela, porque ela estava preocupada com o noivo que estava lá no umbral. Aquela paz ali no nosso lar estava incomodando ela. Olha só, o céu estava incomodando aquela alma. Por isso, não adianta você ficar rogando os céus se você não observar como é que anda a sua alma. Porque tem gente, pasmo, que quando desencarnar ou morrer na linguagem popular, vai dar trabalho para Jesus lá naquela região. Mas como tudo é lei, nós precisamos entender a lei. Então veja lá,
Jesus dá a solução, mas também dá a condição. A condição. Para que você tenha uma vida de justiça, você tem que dar justiça para o seu próximo. Sabia disso? Se você quer uma vida de justiça, você tem que dar justiça. Ah, mas eu não engano ninguém. Nós não estamos falando disso, desse tipo de justiça. Mas também podemos inserir esse tipo de justiça. Esse tipo de justiça. Então vamos entender qual é a proposta real de Jesus quando ele dá a condição. A condição. Em primeiro lugar, nós devemos nos entender como seres imortais. Somos espíritos, não vamos morrer nunca. Correntes espiritualistas, algumas religiões e a própria ciência espírita nos dão clareza de que ninguém morre. Só transfere de endereço. E aquilo que nós construímos de uma forma particular, isso nós iremos levar. Então, quando a gente se olha como ser imortal, fica muito mais fácil nós entendermos algumas coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós estamos em mais um cenário da reencarnação, é mais uma vida entre tantas que nós já tivemos. Então, nós não podemos nos olhar como essa vida única. Até porque nós trazemos lembranças. O instinto que você tem, aquelas percepções, olha, isso não vai dar certo, é nada mais, nada menos do que as lembranças de experiências já naquela área que você está trazendo. Então, se nós nos olharmos dentro de um cenário de continuidade, fica melhor nós encontrarmos ali aquele equilíbrio que nos falta. E qual é o equilíbrio que falta para a gente entender, meu amorzinho? A lei. Jesus dá a solução, mas dá a condição. Sabe onde é? Na evolução. Quando nós entendermos, querido telespectador das redes sociais, queridos amigos aqui do Bênção de Paz, de que cada um está no nível de evolução, a gente para de se aborrecer com as pessoas. Você sabia só? Porque nós gostamos de medir as pessoas de conformidade ao nosso comportamento. Vocês querem ver um exemplo? É muito bobo. Pessoa que tem a mania de enganar muito e de mentir. Vocês pensaram que eu ia dar exemplo de bondade. Não, vamos pegar primeiro o pesado, depois a gente fala as coisas. A pessoa que tem a mania de mentir muito, ela adora chamar os outros de mentiroso. Porque é um comportamento dela. Então ela acha que todo mundo é mentiroso. Ela não quer acreditar que existem pessoas que são honestas, gostam de falar a verdade. Eu conheço um grupo de pessoas que, olha, não confia muito na vida. Não sei, tem uma cara de quem mente muito. Ainda diz que tem. Como é a cara de quem mente muito, Mariana? Tu sabes? Tu sabes como é a cara de quem mente muito? Porque eu não conheço, porque tem gente que diz assim, olha, fulano de tal, tem uma cara de quem mente muito, mas não... E até agora, como é que é a cara de quem mente muito? Cara deslambida, como você Deslambida. Pois é, como é a cara de deslambida? A mesma coisa quando uma pessoa diz assim, olha, não dá dinheiro na mão daquele, senão ele vai te roubar. Como é que você sabe que ele vai roubar? Não sei, alguma coisa me diz. Não, porque a pessoa tem a mania de enganar os outros. Então nós gostamos de medir o nosso próximo, mas nós estamos, aliás, nós não, algumas pessoas têm uma mania de medir o próximo, mas é porque tem o mesmo comportamento. A doutrina espírita ensina de que nós estamos no estágio de evolução. Deus cria sempre. Deus cria sempre. Então existem pessoas que estão acima de mim, que é o caso de Jesus, que é o caso de Francisco de Assis, que é o caso de Madre Teresa de Calcutá, que é o caso de Nelson Margado. Olha só. Pessoas que estão acima de mim. Mas existem pessoas, e essas pessoas que estão acima de mim, são pessoas que nasceram muitas das vezes primeiro do que eu. Então já caminharam muito ao longo das encarnações. Olha como vai
Olha como o nosso pensamento vai aquietando, para a gente poder entender a proposta de Jesus e a condição. Mas existem pessoas que estão abaixo de nós. Pessoas que agora que acordaram para a vida. Existem pessoas que são mentirosas, gostam de enganar, gostam de ir para a briga, como diz o ditado, ir para o soco mesmo. E aí o que é que essas pessoas esperam de nós? A mesma violência? Não. Elas esperam o melhor de nós. Então nós devemos identificar, primeiro, que eu tenho uma certa evolução. E o mal pagador? A mesma coisa. O mal pagador é a pessoa também que ainda não aprendeu o quê? A caminhar na honestidade. E aí vamos pegar esse mal pagador. E aí? Mas eu quero ir para o reino dos céus, mas aquele caboclo me der, é mal pagador. Mas Jesus disse para tu combater a injúria e a violência dentro de ti. Como é que tu vais te comportar diante do mal pagador? Entrando na inteligência dele. Então veja bem. Se o cidadão lhe enganou a primeira vez, e agora o cara tem papo, possivelmente ele pode lhe enganar a segunda vez. Aí você lá vai dizer, mas é mal pagador. Aí você vai de novo. Não. Aí depois vai acontecer a mesma coisa. Mas aí, a culpa é dele? A culpa é minha. Porque eu não avaliei ele como espírito em evolução. Então, a partir do momento em que eu entendo que todos nós estamos em evoluções diferentes, eu vou olhar mais para dentro de mim. Ver o que eu posso melhorar e o que eu posso cobrar do outro. Porque tem gente que já pode ser melhor, mas como cobrar daquela pessoa? Por isso que a ciência espírita ela é tão nobre que nos permite pensar com clareza. Eu vou dar um exemplo, falando em termos de mal pagador. Há muito tempo atrás, eu conheci um cidadão que ele tinha o hábito, lá na União Espírita Paraense da Oswaldo Cruz, tem um plantão de passe, de segunda a domingo. Mas na época eu só era de segunda a sexta. E ele sempre ia para a fluidoterapia. Era caminho do trabalho dele. E uma vez eu vi ele todo agoniado ali. Ele disse assim, o que você tem? Eu digo, não, eu vim tomar um passe comigo. Por quê? É o seguinte, eu tenho um sobrinho que na época, que agora não é mais táxi, é Uber, né? Mas na época ele tinha um táxi. E o táxi dele sofreu um acidente e teve que consertar. Esse sobrinho chegou comigo e disse, tio, você me empresta aí um dinheirinho para que eu conserte o carro? E quando estiver pronto, aí a medida do ganho, eu vou lhe pagando. Não tem problema não, meu filho. Aí emprestou. O carro ficou bonitinho, ele começou a trabalhar, mas não começou a pagar o tio. Aí o tio ficou, mas começou a vir o quê? A decepção, a raiva. E ele disse, não vai me pagar. Aí aconteceu novamente o carro sofrer danos. Só que ele não podia mais pedir para o tio. Porque enganou o tio a primeira vez, certo? E agora como é que fica? Mas o tio tinha poder aquisitivo, ele disse, não sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar minha irmã, que é a mãe dele, esse meu amigo, e vou emprestar novamente para ele, porque se ele não me pagou da primeira vez, agora que ele não vai me pagar, e quem sabe vai na consciência dele, olha só, que às vezes a gente fala muito isso, né? Quem dera que a pessoa, quem sabe, tenha consciência e tal. E ele disse, mano, vem cá, você vai dar o dinheiro que ele está precisando para consertar novamente o carro, mas não diga que fui eu, diga que é você. Ah, tudo bem. O carro ficou pronto. Sabe o que aconteceu? Ele pagou direitinho a mãe dele, mas não pagou ele. Ah, então a implicância é comigo. É comigo. Não é com a mãe, não é a índole, é comigo. Ele disse, seu Douglas,
eu estou aqui porque eu vou denunciar ele. Eu vou denunciar porque eu quero meu dinheiro de volta. Eu olhei para ele e disse, meu amigo, você é espírita? É. Então vamos analisar a luz do espiritismo. Vamos analisar. Em primeiro lugar, o senhor está precisando do dinheiro? Não, seu Douglas, eu tenho meus ganhos que vivo muito bem, graças a Deus. Pois é, então o problema não é o dinheiro, é a mágoa. Você ama o seu sobrinho e não sabe por quê. O seu sobrinho gosta do Senhor e confia no Senhor, também não sabe por quê. Mas o Espiritismo diz que é coisas de vivências passadas. Então, em primeiro lugar, esqueça o dinheiro. Vamos trabalhar em cima da mágoa. Da mágoa. Deixe para lá. Porque quem sabe, não estava afirmando, mas o Espiritismo nos faz refletir. Eu disse, quem sabe, em uma outra existência, não foi o Senhor que roubou ele. E a mágoa está no coração dele. E ele lembra de uma forma indireta. E agora, pelas situações ainda do planeta, que é um planeta escola, de uma forma indireta, ele simplesmente resgatou o dinheiro que o Senhor havia tirado em existências anteriores. Possivelmente, eu não estava afirmando, ele olhou, sabe aquele salto assim de espanto? Sabe que eu não tinha pensado nesse ponto? Ele olhou, então deixa para lá. Deixa para lá. Então, a partir daquele momento, quebrou-se uma perseguição até de ordem secular. Então, quando Jesus diz para a gente perdoar as injúrias e as violências, é para a gente começar a entender o porquê que o próximo está agindo daquela forma conosco. Não é para a gente se revoltar. Dá aquele impacto, porque afinal de contas, digno é o trabalhador do seu salário. Mas nós somos cristãos. E eu estou falando aqui para espíritas, logo, somos espíritas. Nós devemos analisar as questões de uma forma muito mais do que transcendental, para que a gente possa entender que existe sim regiões celestiais de paz, e essas regiões celestiais de paz não se perturbam com essas quimérias da vida, porque se eu desencarno com uma mágoa de uma pessoa, pela lei do ajuste, pela lei da reencarnação, eu vou voltar no mesmo cenário da convivência. E quem sabe, continuando a mesma sem vergonhice. Mas um dia isso tem que parar. Alguém tem que crescer na história. E por que eu não posso crescer primeiro? Não posso crescer primeiro. Então, por isso, eu tenho esse tópico. Eu tenho um primo, um profissional de mão cheia. Lá atrás, eu pedi, contratei um serviço dele, paguei adiantado, ele não fez. Olha só. E aí depois ele veio, precisei novamente dele, ele disse, dá para dar tudo, não, só te dou a metade. Dei a metade, ele fez, não fez. Aí disse, bom, então a terceira vez já é sem vergonhice aqui. E aí todas as vezes que eu precisava dele, porque era o único que naquele... Engraçado a vida. Vamos dar um exemplo assim. Tem um carpinteiro, mas tem vários carpinteiros. Por que eu só vou naquele que me engana? Por que eu só vou naquela baiuca que vende comida podre? Mas não, porque a outra é longe, não. Mesmo sendo longe, se eu quero, mas porque sempre é o compromisso da reencarnação. E aí uma vez, ele estava um tanto desocupado, e ele disse, tem trabalho? Eu disse, tem. Ele disse, eu estou precisando, beleza, então vai. Dá para te me pagar? Não, meu filho, agora não, aprendi. Termine que está o pagamento. Sabe o que ele fez? Não voltou nunca. Porque ele viu que eu poderia estar acostumando mal ele. Ele não voltou. Aí eu percebi que era coisa de alma.
E hoje, inclusive, ele é até fã do Quarta Dimensão, Maria. Eu te vejo todo domingo na TV. Beleza. Mas eu, como diz o outro, me limpei. Ele aprendeu, eu aprendi. Bem-aventurados aqueles que são doces e pacíficos. Depende da tradução da editora. Ou bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão os céus. O que é uma pessoa branda? É aquela que não esquenta a cabeça com nada, mas analisa tudo para poder ajudar melhor. Quem é aquela pessoa pacífica? A mesma coisa. O que é o pacificador? Aquele que medeia situações. Então, a pessoa que mesmo estando chateado com as situações, mas gosta de intermediar, não ficar zangado, esses herdarão o reino dos céus. E o Espiritismo, ele veio resgatar as palavras de Jesus, colocando a ciência do quê? Da lei de causa e efeito. Ninguém está próximo a nós se não tiver o compromisso da reencarnação. Aí tem gente que coça a careca, né? Porque eu não posso nem dizer que coça a cabeça, né, Nelson? Que coça a careca. Meu Pai do céu. O que eu fiz para essa alma? Tá, eu não me lembro, mas eu tenho que ajudá-la à luz do Espiritismo. A doutrina espírita, ela coloca a clareza tão bonita nas palavras de Jesus, que o verdadeiro espírita, ele alimenta essa filosofia, esse olhar cristão. Tanto é que no capítulo Amai os vossos inimigos, é um capítulo que destrói corações brutos. Onde Kardec inicia: é impossível você amar uma pessoa que vibra contrário a você. Isso é um consolo. Uma pessoa que me tem raiva, como é que eu posso amar uma pessoa que tem raiva de mim e eu tenho animosidade? Não dá. A própria lei da física diz que isso é impossível. E isso dá uma questão. Quer dizer então que não é errado eu sentir raiva. Não é errado sentir raiva. Mas permanecer muito tempo na raiva que é errado. Que aí já não é nem erro, é burrice. Porque você ficar com raiva, você altera todo o seu sistema de defesa do corpo. Até hoje nós estávamos lendo uma matéria que saiu esta semana, que pessoas alienadas mentalmente, elas têm 25%, certo, de ter ataque cardíaco. 25%. E outros por cento tendo doenças que vão fazendo com que ela vai definhando. Então é uma questão o quê? De sobrevivência. Então, sentir raiva, eu posso, mas o que eu não posso é ficar muito tempo porque eu vou ter prejuízo. Então o que é que eu tenho que fazer? Aí vem Kardec e diz assim mesmo: amar o inimigo à luz do Espírito. Não colocar dificuldades para a reconciliação. Não empatar a vida daquela alma que também quer evoluir. Porque é um princípio nosso, é um instinto nosso, o bem-estar. E Jesus já dizia isso. Sabe quando ele dizia? Até os homens de má vida se amam. Você já pensou a grandeza dessa palavra? Até os homens de má vida se amam. Ele está falando do quê? Da lei das afinidades. Então você tem que ver o seu grau de evolução. Não é? Nós não estamos falando para você ser perfeito. Não é para ser perfeito, não. Mas é para você se identificar qual é o grau da minha evolução. O que é que eu tenho que mudar para eu me tornar mais feliz? E aí Kardec lança a proposta: amar o inimigo é não colocar dificuldades para a reconciliação. É não colocar empecilhos para que aquela alma ela evolua. Deixe de se ferrar, não faça isso. Porque o que eu desejo para o meu próximo, pela lei, retorna em termos de vibração, não é de ação.
Se eu tenho condições de ajudar o meu próximo e digo assim mesmo, deixa que ele se ferre, que ele que passe fome, tudo bem. Mas aí vem Jesus e diz que até os pássaros do céu que não semeiam nem colhem, mas Deus dá. Você não pode dar a comida, mas você lançou o quê? A energia. Essa energia, se ele tiver com raiva de você, encontrou a receptividade. Encontrando a receptividade, vai aumentar e vai o quê? Voltar para você. Se alegra. Então Jesus sempre coloca o quê? O objetivo final, que você pode ter, mas ele lança a proposta, mas você tem que fazer algo que compense aquilo que você está pedindo. Então, todas as vezes que nós pensarmos em termos de bem-estar, veja bem, querido internauta, queridos amigos aqui, espiritualidade presente, que está nos assistindo, todas as vezes que nós queremos alguma coisa, pedis e obtereis, nunca se esqueçam que vai ter que ter a condição. Você está preparado para a condição? Agora tem aquele detalhe. A condição, ela não é sobre-humana. Ela é simples. Tanto é que Kardec questiona os imortais se para ser feliz, para vencer algumas tendências nossas negativas, o que é preciso? É como quem diz, é preciso fazer uma força sobre-humana? Olha o que os imortais respondem. Não. Basta a vontade. Eles não dizem, basta a força de vontade. Não. Até porque tem gente preguiçosa que não gosta de fazer força. Mas ele diz assim mesmo, basta a vontade. Então, se você tem vontade de ser feliz, muito bem, esquece. Ah, mas eu não consigo, mas você não quer ser feliz. Ah, mas a mágoa foi muito grande, então vamos analisar a mágoa. O que foi de fato que aconteceu? Porque o Espiritismo explica a lei da reencarnação, como o caso do meu amigo, que eu contei para ele, você é espírita, mas não analisou a situação do seu sobrinho à luz do Espiritismo. E aí eu conversando com um grupo de advogados, Nelson e Lúcia, contando essa história, uma advogada olhou, seu Douglas, assim, o senhor está destruindo a profissão. Digo, não estou destruindo. Que na época que aconteceu isso, tinha para mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Digo, não, é só uma alma, ainda tem mais 6 bilhões, 900 milhões de pessoas. A advocacia sempre vai ser solicitada em alguma coisa. Mas se a gente puder fazer, sem precisar fazer tanto barulho, a gente faz. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Vai demorar muito porque eu sou uma pessoa muito nervosa, pois é, mas aí a partir do momento que você entende que você quer ser bem, você quer ter uma qualidade de vida, você vai fazer pequenos movimentos de solução. Jesus, ele não veio bater o martelo, é agora, pá! Não. Ele veio bater o martelo? Não. Foi que ele veio trazer? A espada. Ele veio dividir. Ele veio, você aí, tá aí, ele chegou, olha, como é que é o nome mesmo? Gisele, faz tempo, né? A Gisele está ali, eu digo, olha, eu quero, beleza. Então Jesus vem e disse, olha, Gisele, você é isso e você tem esse passado e agora você tem esse futuro. Olha, ele dividiu o teu passado e a esperança do teu futuro. A solução é essa. Aí o que é que você vai fazer? Poxa, o passado é meio cabroso, mas o futuro é promissor. É para mim sair correndo? E Jesus vai dizer, não, vá fazendo as coisas devagar. Precisa. Não tem a figura o ditado popular, conte até 10, ainda continua valendo isso. O ditado ainda continua valendo. Não tem aquela história do Chico que ele tinha que beber água, ainda continua valendo. O primeiro passo a gente tem que dar, porque uma coisa é certa, todos nós queremos ir para o céu.
A pessoa diz, é mundo espiritual, é céu, seja lá o que você entender, que é uma fala dos bons espíritos, que ultimamente nós estamos levando, você internauta que nos acompanha, nós estamos levando muito a questão da fatalidade. Não existe fatalidade, não existe. E os livros dos espíritos é claro em dizer lá, o que existe é plantio e colheita. Plantio e colheita. Fatalidade, não, está reescrito, não, é plantio e colheita. É ação e reação. A palavra fatalidade, com o tempo vai deixar de existir, porque o entendimento já existe isso. O que acontece comigo é efeito de um movimento que eu fiz. Então veja lá, quando nós falamos céu, mundo espiritual, seja lá o que for, como diz o Espírita, mas que cada um de nós nos entendemos. Céu, mundo espiritual, é paz interna. Aonde irás construir o teu reino? Olha a arrogância do fariseu. Aonde? Queriam determinar, que Jesus determinasse território. E ele fala para o fariseu, no coração dos homens. Lindo, né? Então você pode estar onde for, mas se você tem o entendimento da lei e como fazer, a paz irá brotar no seu coração. Então não vale a pena ser revoltado. E aí, voltando ao nosso querido amigo, para falar para a juventude, essa vai para você, jovem, que quer, a pessoa chegar assim, o que é que tu quer? Eu quero ter muito dinheiro para me divertir hoje. E aí ele tentou colocar na cabeça do jovem que ele tem que pensar no futuro, no mundo espiritual, só que essa juventude aí são espíritos que são muito bem definidos na rebeldia, reencarnados. Mas qual é a proposta que nós devemos lançar para as pessoas? Primeiro é perguntar verdadeiramente o que está acontecendo. Por que você está tão angustiado? Porque eu quero muitas coisas, mas me diga pelo menos uma delas. Eu não sei, então você não quer nada ainda. É fazer com que o jovem pense. Porque tem gente que diz que quer tanta coisa, quando você enumera assim, diga uma, eu não sei. Então você ainda não sabe. Aí você vai auxiliar esse jovem o quê? A pensar. A pensar de uma forma. E hoje, querido internauta, queridos amigos, a juventude, ela está aberta ao diálogo. Tem gente que diz assim, não, o jovem não quer nem saber, quer. Porque hoje nós verificamos, eles procuram. Para finalizar o assunto, tem um rapazinho que eu conheci ele na cidade de Salinópolis. É o Caio, 16 anos. E o corpo humano, ele deu uma evoluída e uma acelerada. Então, a maioria desses jovens, eles sentem que vieram para fazer alguma coisa. Então, ele começou a ter algumas sensações, percepções, ouvindo voz e tudo mais, aí leva ele para o psicólogo. O psicólogo chegou, fez a avaliação. Alguns psicólogos podem receitar remédios leves, mas aí depois ele continuou, o psicólogo disse, olha, o teu caso era para psicanalista. Ele disse, não sou doido. Eu não estou doido, doutor. Eu não estou doido. Não, eu preciso entender, porque eu não quero tomar remédio para ficar lerdo. A avó dele, com muito amor, vendo a preocupação do neto, disse assim, meu filho, por que você não procura o espiritismo? Porque quem sabe você é médium. Ele disse, que é isso aí, vó? Que é isso, vó? Que é médium? Aí disse, pois é, filho, porque existe um mundo espiritual, mas eu não consigo lhe explicar, mas eu vou lhe indicar um centro espírita e ele vai lhe orientar. Foi assim que ele aportou no centro espírita a Videira de Deus. E aí ele começou a ter noções de mundo espiritual, de sintonia. Acabou a agonia do Caio. Acabou. E você, jovem, pode sim ir atrás da informação, mas busque pessoas sérias. Não vá buscar pessoas com seus interesses materiais escusos. O dinheiro é necessário numa reencarnação, mas tem muita gente buscando de uma forma muito negativa, causando prejuízo para o seu próximo. Então, procure instituições espíritas sérias,
E aí eu vou fazer a propaganda. Se você vier passear aqui por Colares, visite o Benço da Paz, que tem uma equipe maravilhosa aqui, atividade todos os sábados, certo? Você vai entrar e vai ver na portaria um rapaz de cabelos bem longos, altivos, tá? Mas você vai ser muito bem recebido aqui, tá bom? Então não vamos esquecer, certo? Jesus dá a solução. Jesus dá a solução para tudo. Tudo que vocês imaginarem de problema, Jesus dá a solução. Mas ele também coloca a condição. Mas é a condição de Jesus, não é da lei. Ele nos mostra a lei. E é essa lei que nós devemos entender. Não vale a pena sentir raiva, não. Não vale. E se tiver, vamos trabalhar para desacelerar. Como diz o Espírito Joana de Ângeles, cair faz parte da caminhada, estamos no planeta escola. Mas ficar deitado no chão, aí não vale a pena não. Caiu, fica um pouquinho lá, deitado na grama ou no chão batido, mas recupere-se, levante-se, que a caminhada é bonita. Não é bonita, você? Com isso, as palavras ficam para você, tá? Muito obrigado a todos, tá? Obrigado. Douglas, obrigada. E nós vamos então passar para a segunda parte dos trabalhos da noite de hoje. E nós vamos convidar uma pessoa querida que veio Douglas. Eu sei que ele está cansado, ficou o dia todo trabalhando, reuniões, mas ele veio para te ver. Olha só. Gerson Felício, se você puder nos brindar com a prece de encerramento, fique à vontade.